Aleluia, glória a Deus, graça e paz, meus queridos, meus amigos, muito boa noite. Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma noite, podendo adorar o Senhor Jesus, podendo ministrar o coração de Jesus. E hoje eu sou o responsável para transmitir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Eu sou muito grato por essa oportunidade e eu tenho certeza que Deus ele tem algo reservado para nós nessa noite, amém? Abra comigo aí a sua Bíblia na sua casa, aonde você está nos assistindo, livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40, livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40, e diz assim: um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência: não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como seu testemunho. Aleluia, maravilha, glória a Deus. Eu estava estudando para transmitir a palavra hoje, e o Senhor queimou muito forte essa palavra no meu coração, e Ele me fez entender algumas coisas que eu quero compartilhar com a igreja hoje. Uma das coisas é que o Antigo Testamento, ele nos fala várias vezes dessa doença que nós acabamos de ler, lepra. E é muito comum no Antigo Testamento nós vemos pessoas com essa doença, os famosos leprosos. E eu fiquei intrigado porque Jesus falou comigo essa palavra, e eu fui estudar um pouquinho acerca dessa doença, e eu procurei no Google uma definição do que era essa doença, do que era a lepra, e a definição dela é assim: lepra ou hanseníase é uma infecção crônica causada pelas bactérias. A infecção geralmente não manifesta sintomas durante os primeiros 5 a 20 anos. Gradualmente, vão se desenvolvendo nos nervos, tratos respiratórios, pele e olhos. Isso pode resultar na diminuição da capacidade de sentir dor, o que por sua vez pode levar à perda de partes da extremidade devido a lesões ou infecções sucessivas que passam desapercebidas ao portador. Esses sintomas também podem ser acompanhados por diminuição da visão e fraqueza. E eu comecei a entender o porquê que o Espírito Santo falou comigo essa palavra. E ele começou a ministrar algumas coisas no meu coração. E uma delas que ele ministrou é na história de um rei, na verdade, de um grande general que servia a um grande rei de Israel. E esse general, ele era leproso, mas ninguém sabia que ele tinha lepra, porque a lepra, como eu li aqui, ela dá em algumas partes do corpo e ela demora para se desenvolver. Então, esse grande general, ele demorou algum tempo para perceber, e muitas pessoas não percebiam que ele tinha essa lepra. Mas com o passar do tempo, isso foi incomodando, foi passando, e começou a ser visível. E eu estudando hoje à tarde, sensível
ao que o Senhor estava falando no meu coração. E Jesus, ele ministrou algo dizendo sobre essa doença, uma lepra espiritual que vem se apossando da igreja, se apossando do povo. E eu fiquei abismado e falei: como assim, Senhor? Uma lepra espiritual? Então o Espírito Santo me fez entender as três coisas que eu li aqui, as três características, os três sintomas principais da doença. O primeiro sintoma que a pessoa que tem lepra desenvolve é a falta de sensibilidade. Quando a pessoa adquire essa doença, quando começa a se manifestar essa doença na pessoa, a parte a qual a lepra toma, essa pessoa ela perde a sensibilidade, ela perde, a pessoa não sente dor nesse local, a pessoa perde totalmente a sensibilidade nas partes a qual a lepra toma conta. Um exemplo que eu tenho de vida disso, a minha mamãe, que está lá em Curitiba me assistindo, beijo mamãe, ela teve isso, ela teve hanseníase por um grande tempo, e uma das coisas que aconteceu é que a perna dela, da parte de baixo, do joelho para baixo, ela não sentia mais, e com o tempo, ela foi cada vez mais não sentindo nada na perna, ela perdeu totalmente a sensibilidade, e com o passar do tempo, algumas partes dessa perna dela começaram a não ter mais circulação, e então até ela teve que amputar um pedaço do dedo, mas pela graça de Jesus, para a honra e glória dele, ela foi curada disso, e hoje ela só tem sequelas, né? Mas graças a Deus ela foi curada. Mas uma das coisas que eu cresci vendo foi a minha mãe sem a sensibilidade na perna dela. Então a minha mãe, toda vez que ela ia andar, ela tinha que andar com uma muleta. Toda vez que a minha mãe ia sair, ela tinha que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ela não sentia o seu pé. E o Senhor me fez lembrar disso, e Ele me fez lembrar da questão espiritual, e eu comecei a entender qual é o sentido dessa mensagem e o porquê que o Senhor falou isso comigo. Uma das coisas que mais nos afastam do Senhor, uma das coisas mais terríveis, e é o princípio de uma falência espiritual, é a falta de sensibilidade. O que é a falta de sensibilidade? É quando nós não conseguimos sentir mais. Falando espiritualmente, é quando nós não conseguimos sentir mais a presença de Jesus, é quando nós não conseguimos mais sentir quando o Espírito Santo nos toca, é quando você está num culto cheio de graça, cheio de poder, todo mundo do seu lado sentindo a presença de Jesus e você automaticamente não consegue sentir, é porque você está perdendo ou já perdeu a sensibilidade espiritual. E a sensibilidade, ela se adquire com uma coisa que nós aqui na Igreja do Reino não gostamos de falar. Ela se adquire com o sacerdócio. Você só vai ter sensibilidade espiritual se você se relacionar com Deus. Automaticamente, se você tem uma vida de comunhão com Jesus, se você tem uma vida de relacionamento, se você tem uma vida de sacerdócio, você vai sentir quando Ele chega, porque você tem intimidade com Ele, você sabe quando Ele está no local. Então quando você tem sensibilidade, você sabe o que Ele quer falar, você consegue enxergar onde Ele está, e você consegue sentir no seu espírito tudo que Ele está direcionando. E quem sabe você está aí na sua casa, me ouvindo e se identificando com essa mensagem. Quem sabe você está na sua casa e está lembrando de que muitas vezes você viu o teu irmão da direita, o teu irmão da esquerda, sentindo o toque de Jesus, chorando, falando em línguas, quem sabe adorando ao Senhor com uma intensidade, e você não sentindo nada. Esse é um dos sintomas de uma falência de um órgão. Esse é um sintoma que a doença, ela começa
a avançar. O segundo sintoma é a fraqueza. E nós vemos pela Bíblia de que ao contrário de fraqueza é força. E quando nós perdemos a força, quando nós perdemos a nossa alegria, quando nós perdemos o vinho do Espírito, porque a Bíblia, quando ela fala de alegria, ela fala de vinho novo, ela fala de vinho. Então, quando nós perdemos a alegria, nós se enfraquecemos. A Bíblia diz, lá em Romanos, que o reino de Deus é fundamentado em paz, justiça e alegria no Espírito. Então, quando nós perdemos a alegria no Espírito, quando nós perdemos a vontade, a alegria de estar uns com os outros, é o segundo sintoma. A fraqueza, ela nos impede de ter um relacionamento com Deus, porque você já não tem mais a sensibilidade. Então, quando você tenta, pelas suas vontades mesmo, você tenta buscar o Senhor, você não consegue. Por quê? Porque lhe falta alegria. E a alegria, ela é o combustível para nós estarmos com o Senhor. A alegria é a nossa força de estar com o Senhor. Então, quando a pessoa perde a sensibilidade, quando a pessoa perde a alegria, e vem sobre ela a fraqueza, o terceiro ponto é que se diminui a visão. A pessoa, quando o nível está avançado dessa doença, ela começa a perder a visão. E quando nós falamos de visão, nós falamos de aquilo que o Senhor tem para realizar. Quando nós não temos mais relacionamento, quando nós não sentimos mais o Senhor, quando nós não temos mais alegria de estar com Ele, nós começamos a perder o sentido para onde nós estamos indo. E é por isso que nós se perdemos pelo caminho. As pessoas que adquirem essa doença espiritual, elas se perdem no caminho, elas se desviam, elas saem do propósito, porque elas perdem a visão. Porque nós caminhamos por fé e não por vista. Mas para nós chegarmos aonde nós temos que ir, nós precisamos enxergar o caminho. E como nós vamos ver o caminho se nós está nos faltando visão? E quando chega a esses 3 pontos, a doença avança. O Antigo Testamento vai dizer lá no livro de Levíticos, que toda pessoa que sofria dessa doença, ela era isolada. O sacerdote vinha, avaliava e via mesmo se o nível da doença estava avançado, e eles separavam essa pessoa. E o que acontece? Essa pessoa já não vive mais no convívio com as outras. Eles tinham uma aldeia isolada, aldeia, modo de dizer. Nos filmes antigos que nós vemos da Bíblia, nós vemos pessoas nas cavernas, isoladas, cheias de ferida, falta de visão, sem vontade de viver. E a lepra espiritual, essa doença espiritual, acontece hoje no meio da igreja, acontece hoje no meio da nossa humanidade. E quando nós vemos pessoas não querendo mais andar com Jesus, quando nós vemos pessoas desanimadas e tristes, reclamando de tudo, não tendo mais alegria de viver uma vida com o Senhor Jesus, nós entendemos que o quê? Elas estão no nível avançado dessa doença. Mas o que me chama muita atenção, e confesso a você que eu já tinha lido os milagres de Jesus, eu já tinha visto na Bíblia a história de Jesus, e nós amamos a vida de Jesus, nós amamos as histórias, os milagres de Jesus. Mas quando eu olhei hoje à tarde, na verdade foi na sexta-feira, todos os dias quase, eu faço um vídeo e mando para minha Carral. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você que não sabe o que é Carral. É o nosso grupo pequeno, né? Grupo familiar, a nossa célula. E a minha Carral está aí. Daí galera, tamo junto, amo vocês. E eu sempre faço um vídeo devocional e mando para minha Carral. E na sexta-feira eu não fiz esse vídeo, mas eu li o versículo. E cara, eu fiquei
imaginando essa situação e algo me prendeu nesse versículo de Marcos 1, versículo 40. E ontem eu acordei com uma vontade de olhar para esse versículo novamente, e esse versículo não saiu da minha mente. Aí depois eu soube que eu ia ministrar, o pastor só me confirmou que eu ia ministrar. Então foi uma confirmação do pastor junto com a confirmação de Deus. Meu pastor anda conectado com Jesus, ele segue a nuvem, tamo junto. Fiz o merchandise aqui, pastor. E eu entendi uma coisa. Jesus, quando ele está andando e ele encontra esse homem, o que chama a atenção de Jesus é a forma que ele é abordado. A Bíblia vai dizer que esse homem, ele chega e sem muitas palavras, ele se lança aos pés de Jesus. Ele se joga aos pés de Jesus. E no momento que ele se joga, ele coloca a sua cabeça no chão em sinal de adoração, em sinal de humilhação. E ele faz uma pergunta a Jesus. Ele faz uma exclamação e uma pergunta. Ele fala bem assim: se quiseres me curar. Vamos ler lá o versículo. Ele diz assim: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Ele exclama isso. Ele não chega e não interroga Jesus, dizendo bem assim: eu sei que você pode, vamos, me cure. Eu sei que você pode, vamos. Simplesmente, ele está dizendo: ei, eu sei que você pode. Eu sei que sobre você está o domínio de todas as coisas. Eu acredito que naquele momento ele teve uma revelação de quem era Jesus, e ele entendeu, dizendo assim: olha, a minha vontade é de ser curado, mas se você quiser, você pode me curar. E eu entendo que o quê? Ele chamou a atenção de Jesus, porque no momento que ele se joga, se lança, e ele faz essa pergunta, ele quis dizer que Jesus sabe da nossa necessidade. Ele estava mostrando assim: olha, Jesus, eu preciso, mas se for a tua vontade, o Senhor pode me curar. E eu entendo que a nossa vontade muitas vezes é uma coisa, mas a vontade do Senhor é outra e muito maior. Os sonhos, os projetos e os planos de Deus para nós são muito maiores do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E eu entendo que naquele momento, o Senhor Jesus, ele se quebrantou diante daquele homem. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. E naquele momento eu imagino, conjecturo que ele estava prostrado diante de Jesus, com lágrimas nos olhos. Eu imagino a cena, aquele homem vindo com um sino pendurado, porque quando eles eram afastados, eles colocavam um sino, para avisar que quando eles estavam passando, todo mundo, todas as pessoas saíam de perto, porque ninguém ficava perto de um leproso, porque é uma doença contaminosa. Então, quando aquele leproso vem, eu imagino a cena, só ele e Jesus, porque as pessoas se afastaram. Eu imagino Jesus olhando aquela cena, aquele homem jogado no chão, e eu imagino aquele homem com lágrimas nos olhos, dizendo bem assim: ei, a minha vontade é essa, mas faz a tua. E o que mais me chamou a atenção nesse versículo, nessa história, é que quando ele faz essa exclamação e ele fala isso para Jesus, vem a resposta logo em seguida. Ele fala bem assim: se quiseres me curar e me deixar limpo. Ele estava dizendo: olha, o Senhor pode. E Jesus disse assim: eu quero. Eu entendo que se nós soubermos o como chegar até o Senhor, muitas coisas nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Muitas coisas nós saímos fora da rota. Por quê? Porque nós se perdemos, porque não sabemos ouvir e nem falar com Jesus.
E o que me chamou a atenção é de que ele indagou o Senhor e ele foi no ponto certo. Então Jesus olha para ele e fala: eu quero te curar. E nessa tarde, o Senhor ministrou no meu coração duas coisas referentes a essa resposta. Jesus disse para ele: eu quero te curar. Mas Jesus fez não só curar ele, Jesus também limpou ele. A vontade dele era ser curado, mas Jesus curou ele e limpou ele. Algumas versões dizem que ele foi naquele instante purificado, mas na versão da NVT que nós lemos diz que ele foi curado e limpo. O que eu entendo com isso é de que nós pedimos uma coisa e o Senhor nos surpreende com várias e várias e várias e várias. Então nessa noite, o Senhor falou no meu coração muito forte, dizendo assim, que a situação que nós estamos vivendo, pessoas estão nessa fase terminal, pessoas estão sem enxergar mais nada, pessoas estão fracas, sem alegria, pessoas não querem mais, não sentem mais Jesus, e estão perdidas no meio do caminho. Mas o Senhor manda eu nessa noite dizer algo, de que Ele está aqui. Basta você perguntar para Ele, basta você neste momento perguntar para Ele: ei Senhor, o Senhor pode? Quando eu falo de doença, quem sabe você está pensando na sua casa, mas eu, graças a Deus, estou com a minha saúde boa. Mas quando nós falamos de doença, nós falamos de falta de perdão, nós falamos de falta de amor, pessoas que não sentem mais amor próprio, pessoas que não têm alegria de ficar dentro de casa. Eu estava refletindo nisso hoje e à tarde o Espírito Santo ministrou no meu coração, dizendo que nessa quarentena muitas pessoas estão infelizes. Por quê? Porque não têm alegria de viver com a família. E eu imagino a tristeza no coração de Deus. Por quê? Porque a família é um projeto de Deus, e esses dias estão sendo forjados para que nós resgatamos esse amor familiar, para que nós venhamos resgatar as pequenas coisas que nós deixamos para trás. Nesses dias nós temos sido ministrados de tal forma de que esse processo de pandemia que nós estamos vivendo é um processo de preparação, é um processo de forjamento. O Senhor está nos forjando para algo que virá. E eu vejo pessoas, ao invés de ser preparadas, ao invés de entender, pegar a palavra para si, se arrepender e falar: Senhor, eu preciso ser forjado, eu preciso voltar a ter sensibilidade, eu preciso voltar a ter alegria. Simplesmente pessoas estão ignorando isso. Mas nessa noite o Senhor está liberando essa palavra para nós, dizendo que o Senhor está entrando na tua casa nessa noite. Jesus está entrando na tua casa nessa noite, e Ele está esperando você perguntar para Ele. Se eu fosse você, eu faria que nem aquele homem, eu se jogava nos pés dele, eu se jogava diante dele e entregava para Ele aquilo que eu preciso. O interessante é que Deus se agrada quando nós queremos obedecer à vontade dEle. Perceba que Ele não falou para o Senhor que era obrigado a fazer, Ele não falou: essa é a minha vontade, Ele falou: se quiseres, se essa for a sua vontade. A obediência gera isso, a obediência gera isso. Quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor nos proporciona coisas maiores. E nós vemos que quando Jesus fala para ele: eu quero, Jesus olha para ele e fala bem assim: seja curado e seja limpo. E o que me chamou a atenção é de que curado, ok, ele pediu para ser curado, ele perguntou se o Senhor podia curar ele, glória a Deus, mas limpo. E nesse momento o Espírito de Deus ministrou no meu coração de que essa limpeza
Era o Senhor dizendo: eu não quero somente curar, eu quero curar e eu quero salvar. Quando nós falamos de limpeza, automaticamente vem à minha mente quando Naamã, esse soldado, esse general, ele estava com aquela lepra no final terminal já. Ele pega e procura um profeta, e o profeta olha para ele e fala: olha, vai no rio e se banhe 7 vezes. E quando ele faz isso, no 7º mergulho, ele é curado. E o Senhor ministrou no meu coração dizendo que Ele não quer somente uma cura, Ele quer também lavar, Ele quer também limpar, Ele quer também tirar todas as impurezas que nós temos. Ele quer não somente curar uma dor emocional sua, não somente curar uma dor física, não somente curar uma doença psicossomática, não. Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer te dar uma nova veste, Ele quer tirar todas as manchas, todas as máculas, todas as feridas do passado, Ele quer tirar. E quando nós falamos de rio, quando nós falamos de água, nós vamos para o Evangelho de João, quando João estava lá com aquela mulher samaritana, e ele fala que Ele é a fonte da vida, que Ele é o rio de águas vivas. Olha, e eu entendo que o quê? Quando Ele fala de limpar, Ele está dizendo: ei, eu vou mergulhar você em mim, e você nunca mais terá a mesma vida. Eu quero tirar, eu quero arrancar tudo isso. E quando eu estava mergulhando neste rio, neste texto, o Senhor me trouxe à memória os leprosos, que fala lá no livro de Lucas, que Jesus pega e libera uma palavra sobre os 10 e fala: olha, vão até o sacerdote, podem ir. E quando eles estavam no meio do caminho, os 10 foram curados. Olha que interessante, mediante a uma palavra somente. Jesus liberou uma palavra, falou: vão. Jesus não falou: vocês serão curados quando chegar ao sacerdote. Jesus não falou: sejam curados. Jesus falou: podem ir até o sacerdote. No meio do caminho, eles foram curados. E o mais interessante que ardeu no meu coração, e eu glorifiquei ao Senhor nessa tarde, é de que 9 foram embora. 9 ficaram felizes com aquilo que eles tinham recebido e foram se apresentar ao sacerdote, quem sabe. Mas um voltou. Esse um que voltou, ele estava dizendo: ei, eu recebi a cura, mas eu quero mais. Eu recebi a cura, mas eu quero mergulhar no Senhor. Nada me impede de conjecturar que esse um que voltou virou um seguidor de Jesus. Nada me impede de conjecturar que esse foi um dos que peregrinaram por aí pregando o Evangelho, sendo testemunho vivo. E eu vim nessa noite simplesmente para dizer isso. O Senhor, Ele quer curar, tirar todas as doenças. Ele quer arrancar esse tumor, essa lepra de dentro de você que está te impedindo de viver uma vida sadia com Ele. E Ele quer te mergulhar no rio de Deus. Ele quer mergulhar nele, você nele, para que você seja um com Ele. E se cumpra a palavra em Gálatas 2:20, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vontade de Deus, a vontade de Jesus, é que você mergulhe nele, para que Ele seja em você e você seja nele. E para finalizar, a continuação do versículo, depois que Jesus cura e limpa ele pega e dá uma orientação. Ele pega e diz assim: olha, não fale isso para ninguém. Eu não quero que as pessoas saibam ainda, porque Jesus sabia que o aglomero de pessoas poderia impedir ele de chegar em alguns lugares. Então Jesus pega e fala para ele: faça uma coisa, pegue, prepare uma oferta de sacrifício, se apresente ao sacerdote, e ele fará uma oferta em agradecimento ao Senhor pela tua vida. O que eu entendo com isso? O Senhor Jesus, Ele estava dizendo para aquele homem: olha,
Não adianta você falar que foi transformado. Não adianta você falar que tem uma nova vida. Vá lá e se apresente para que eles vejam com o teu testemunho que você é uma nova criatura. E quando eu estava me preparando para vir para o culto, eu ali meditando na palavra, com muita dor na barriga, né, com muita dor de cabeça, e apreensivo com aquilo que Deus iria fazer nessa noite, e o Senhor me fez lembrar o tema da nossa ministração mensal, que é Vem e Vê. E eu entendi que era a plena vontade de Deus de ministrar essa palavra, por quê? O objetivo de Deus é nos curar, nos limpar, nos salvar, e que nós sejamos testemunho dEle, por onde nós passarmos. Que nós venhamos ser um testemunho ambulante de Jesus, que quando as pessoas olharem para nós, elas vejam a transformação, não falando, mas sim vivendo. Darabassuria, Erabadagassuria calassuria, Mandiribia da Sura Candarai. Eu sinto Jesus tocando vidas. Eu sinto o Espírito Santo de Deus ministrando ao coração de pessoas nessa noite. Eu sinto o Espírito Santo de Deus entrando dentro de casas e trazendo à memória coisas que precisam ser curadas. Eu sinto o sopro do Espírito de Deus dizendo e falando: ei, ossos secos, está na hora de voltar à vida. Eu sinto um sopro de Deus. O Senhor está dizendo, o Senhor está ministrando no teu coração nessa noite. É tempo de voltar à vida. É tempo de voltar à alegria, é tempo de voltar à visão, é tempo de voltar a sonhar. Aleluia. Aonde você estiver aí, se coloque de pé comigo, eu quero orar por você. Já está de pé? Glória a Deus. A última coisa que o Senhor ministrou no meu coração, nós estávamos estudando, eu e os nossos irmãos aqui da igreja, nós estávamos estudando um vídeo referente ao arrebatamento, e hoje o Senhor ministrou no meu coração bem isso, de que a intenção de Deus, curar, limpar, nos preparar, é para que no dia do Senhor, o dia do arrebatamento, o dia que Jesus virá nos buscar, nós estejamos preparados. Ei, escute, Jesus irá voltar. Hoje Ele está dizendo para você, você está pronto? Hoje Ele está te dando mais uma oportunidade. Hoje Ele está olhando para você e falando bem assim: eu quero arrancar essas dores, eu quero arrancar tudo isso que está te impedindo de ter uma vida santa, uma vida comigo, porque eu quero você comigo morando nos ares, eu quero você comigo me encontrando nas alturas, nas nuvens. Darabassúria. O Senhor está dizendo: olha, eu estou preparando, eu estou alinhando, eu estou cuidando da igreja, e Ele está te dando uma oportunidade. Hoje, mais uma vez, feche os teus olhos aí comigo, nós vamos orar. Quem sabe você está afastado, quem sabe você não está vindo à igreja, quem sabe você não é mais igreja, você não faz mais parte do corpo, não vive em família. Eu quero te fazer um apelo, um convite: volte para Jesus. Se você está vendo esse vídeo e está aí, coloque aí na internet, coloque aí no Facebook, que você precisa de oração e está voltando para Jesus. Porque eu sinto no meu espírito que pessoas estão retornando, pessoas estão se despertando, pessoas estão entendendo que não foram feitas para viver uma vida de escravidão, foram feitos reis e sacerdotes para reinar com Jesus nessa terra. Oremos. Pai, em nome de Jesus,
Nós oramos, Senhor, pela Tua igreja. Nós oramos, Senhor, por todos esses que estão ouvindo e ouviram a Tua palavra. Nós oramos, Pai, por esses que estão doentes e reconheceram as suas dores, e hoje estão reconhecendo que precisam de uma cura, que precisam serem limpos no Senhor, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos. Espírito Santo, entra agora nessa casa, entra agora nessa vida, que essa vida seja transformada agora em nome de Jesus. Ele não foi feito escravo, ele foi feito filho. Ele tem uma família que o ama. Em nome de Jesus nós oramos agora. Nós oramos por doenças. Nós oramos por doenças psicossomáticas agora, saiam em nome de Jesus. Nós oramos por pessoas que passam por depressão, síndrome do pânico, em nome de Jesus, caia por terra agora. Nós oramos por cura, sim, em nome de Jesus. Nós oramos por doenças físicas, saiam agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos por libertação, em nome de Jesus. Aonde Jesus está tocando agora está sendo liberto. Aonde Jesus está tocando agora está sendo limpo. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Comece a sentir o sopro de vida de novo. Comece a respirar agora. Urabadá sobre a calabandai, o sebre a candarabarrácia. Em nome de Jesus. Volte a sonhar novamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.